queria falar de Jesus no meio também. Eu queria falar da unidade, de como se vive aqui dentro da família da esperança, né? Só para dar alguns tópicos para abrir mais os olhos da gente, né? Para que o coração da gente esteja mais dilatado e, como o Anderson disse hoje, que a gente saia daqui assim com mais consciência das coisas, com mais maturidade, com mais riqueza espiritual. É isso que a gente quer viver nesses dias e passar para vocês, né? E daí a gente fala muito, né, que Jesus no meio é fruto do amor recíproco, né? E não existe amor recíproco se não tiver o amor a Jesus abandonado, não é verdade? Por isso a gente sentia assim que esse tema é muito ligado, uma coisa muito ligada à outra, né? Como que eu vou viver o amor recíproco, né? Por exemplo, vocês, entre os casais, ou entre a fazenda onde vocês estão, com os filhos, na sociedade onde vive, né? Quer dizer, é muito abrangente a vida da gente, né? Mas, por exemplo, eu digo assim, para mim e para Iraci, por exemplo, né? Que vivemos assim, mais junto, estamos mais de perto, né? Vamos fazer 22 anos que a gente está morando, assim, comendo os mesmos quilos de sal junto, né, Didi? E daí, assim, como a gente vai ter esse amor recíproco se a gente não tiver a capacidade de abraçar Jesus abandonado, né? E, por exemplo, eu estou aqui, nesse exato momento, falando com vocês, porque eu abracei Jesus abandonado e a Iraci também, né? Antes de ontem, por exemplo, ela para mim falar, dar o tema sobre a família, na família da esperança, né? E foi um dia que, para mim, eu não vim para cá. Vocês viram que eu não apareci aqui antes de ontem, né? Eu acordei cedo, já fui para o médico, já saí daqui no dia anterior com muita dor. Eu estava sentindo muita dor, estou com inflamação no nervo, né? Ainda não sei exatamente o que é. Hoje eu vou fazer alguns exames para ver. Mas aí fui para o hospital com a Iraci. Já tinha falado com a médica no dia anterior, já tinha tomado injeção. E fui para o hospital. E no hospital, para ser atendida, né, demorou muito. Demorou, e a gente teve que assumir. E pensamos que ia ser assim, meia hora, 1 hora no máximo no hospital. Acabamos ficando 4 horas lá, né? E depois eu não conseguia vir para cá para o encontro, porque realmente eu tinha muita dor. Estava muito frio e a dor piorava e tal, né? Então, até a medicação começar a fazer efeito, como fez, e eu já pude estar aqui ontem, estou aqui hoje, entendeu? Levou um tempo. E daí eu falei para a Iraci que eu não conseguia vir para cá. E depois, assim, uma coisa que para mim é muito forte, se a Iraci não tivesse esse amor a Jesus abandonado, e eu também, entendeu? Eu fico muito irritada quando eu estou com uma dor assim muito forte, entendeu? Não sei se acontece... Tem gente que consegue assumir a dor física de uma forma assim muito altruísta, né? Eu não, eu fico irritadíssima. E eu estava assim, dando nó em pingo d'água e beliscão em azulejo por causa da dor, né? Não conseguia assim, manter um equilíbrio de uma pessoa que fez a escolha de vida que eu fiz, né? Então, eu estava assim, nos nervos mesmo. Eu disse, eu não posso, não vou, não aguento ficar sentada, não aguentava ficar sentada, não aguentava ficar deitada, não aguentava ficar em pé, né? E daí, logo Iraci abraçou essa dor junto comigo. Primeiro abraçou a dor da minha irritação, né? Porque como eu não estava dirigindo, era ela que dirigia, né? Então, eu ficava irritada da forma que ela dirigia, né? Mas tão irritada da forma que ela dirigia, que ela disse, Lúcia, só quem sabe dirigir é você? Você se acha perfeita na direção? Porque daí eu começava a criticar esse jeito, aquele jeito, né? E daí vinha na hora que a gente quebrava, né? Ela dizia uma coisa para mim, eu dizia outra coisa para ela, né? E daí a gente quebrava a unidade naquela hora, né? Mas se não for esse amor a Jesus abandonado, essa escolha, não só o amor, mas uma escolha de viver Jesus abandonado, né? A gente não tinha capacidade de recomeçar em questão de alguns minutos, né? De não chegar em casa sem recomeçar, sem pedir desculpa. E depois, assim, ontem o padre Germano falava no tema dele aqui, né, que as palavras devem ser a última coisa a ser dita, não é verdade? E quando a gente está irritado, quando a gente está de homem velho, como a gente fala, as palavras são as primeiras coisas que saem da boca, né? Palavras que machucam, né? Mas aí onde está o segredo também da nossa vida. Porque entre vocês, eu vejo que não é nada diferente do que entre nós, celibatários também, né? A certeza do amor do outro tem que estar bem forte no coração da gente. Então, por exemplo, se eu digo coisas para Iraci na hora da raiva, na hora da irritação, na hora de uma dor assim, né, que a gente não consegue se conter, entendeu? Ela tem que ter a certeza no coração de que o meu amor por ela é muito maior do que aquelas palavras. E jogar fora, ter a capacidade.
como eu também tenho que ter essa capacidade, porque na hora que ela estourava comigo também, eu também tinha que ter a capacidade de dizer, ela aguentou demais, entendeu? Me amou demais, e agora ela também está me recolocando desse jeito que ela está me recolocando. Então, eu vejo assim que é muito importante essa certeza do amor do outro. Não importa o que aconteça, entendeu? Tropeços, quedas, palavras erradas ou atos errados, aí eu vejo que entra muita coisa na vida da gente, né? Que, por exemplo, na vida de um casal, ontem o padre Germano falava da traição, né? Quem na vida não cometeu uma traição, que seja ou com uma outra mulher ou com outro homem, ou uma traição à própria vida, entendeu? Porque, por exemplo, eu nessa hora que falo um monte de coisa para Iraci na hora que eu estou irritada, ou para qualquer uma das minhas companheiras, eu estou cometendo uma traição à vida que eu escolhi. Eu escolhi viver no amor, eu escolhi viver na caridade, eu escolhi ter Jesus no meio, eu estou matando Jesus no meio naquela hora, eu estou quebrando a unidade, eu não estou vivendo nada de caridade na hora que eu perco, que eu estou de homem velho, entendeu? Então, a mesma coisa num casamento, quando acontece uma traição, ou do marido para a mulher, ou da mulher para o marido. Então, tem que acreditar, né, que Jesus abandonado é para ser vivido nessa hora, na hora da dor, na hora que você se encontra com a sua limitação, com a limitação do outro. Entendeu? E sem o amor e a escolha de abraçar Jesus abandonado, de viver Jesus abandonado, não existe vida com Jesus no meio. Não existe vida com felicidade. Né? A gente experimenta muito na nossa vida e na vida de todos aqueles que a gente acompanha, seja celibatários, seja casados, né? Que não existe a felicidade se você não tem a capacidade de abraçar, de amar o outro quando ele está irritado, quando ele está na dor, quando ele traiu, entendeu? Ter a coragem de recomeçar. E, principalmente, por aquele motivo que eu vi o padre Germano colocar ontem também, né? Porque você não sabe o que vai ser de você no dia de amanhã. Hoje, talvez o teu marido ou a tua esposa esteja precisando do seu perdão. Amanhã pode ser você precisando do dele, do dela. Então, quem somos nós para julgar o outro e não dar o perdão para o outro? Não se sobrepor ao homem velho, a um momento de traição, né? Então, a gente se sente muito forte na nossa vida e vive isso, né? Que não existe Jesus no meio se não existir esse amor a Jesus abandonado, essa decisão de viver abraçando Jesus abandonado em cada momento. E a gente vê muito isso na nossa vida, entre parte masculina e parte feminina, né? Quantas vezes, às vezes, por exemplo, eu me irrito com o jeito do Nelson, né? Com o jeito do Frei, com o jeito da parte masculina, né? Mas quantas vezes eu tenho que dizer para mim mesma, e eu, quantas vezes provoco irritação neles com o meu jeito? Quantas vezes deve ser difícil para eles o meu jeito, o jeito da parte feminina? E entre os casais é isso todos os dias, não é isso? Porque o homem, como o Paulinho dizia ontem aqui, né, o homem tem o jeito do homem. E ele vai viver com o jeito dele e morrer com o jeito dele. Não tem como ele ser mulher. Entendeu? A mulher vai ser mulher e vai viver com o jeito dela, com a natureza dela, que é diferente da do homem. Por isso a gente tem que ter essa misericórdia um com o outro. Essa capacidade de se sobrepor a esses limites, né? Eu gostei muito quando o padre Germano ontem falava assim, tem gente que desenvolve muito a consciência crítica, né? Eu me pego muitas vezes nisso. Não a consciência crítica em relação ao outro e em relação a mim. Será que eu tenho da mesma forma? Né? Eu começo a ver as limitações dos outros, das minhas companheiras, né? Outro dia, Maiara vive com a gente, né? E daí Maiara dizia assim, puxa vida, mas eu não acerto uma para você. Será que eu não acerto uma? Né? E daí, na hora que ela disse isso, eu falei, mas espera aí, por que ela está dizendo isso? Se ela está dizendo isso, porque eu estou cobrando demais dela. Entendeu? E ela está vendo isso, está sentindo isso. Então, na hora, foi de me recolocar e de começar a mostrar para ela, entendeu? Aquilo de bom que eu via nela também. Entendeu? Aquilo de bonito, agradecer o que ela fazia para mim durante o dia. Né? Então, na vida nossa, a gente tem que estar sempre disposta a isso. Por exemplo, antes de ontem, para a Iraci foi muito forte quando ela teve que assumir o jeito que eu estava. E eu estava, gente, olha, depois, quando ela foi embora, eu nunca tomei calmante na minha vida, né? Mas a fisioterapeuta que estava fazendo fisioterapia comigo, a Cássia,
ela falou, olha, Lúcia, essa inflamação é muito, você está com inflamação muito forte no nervo. E daí o estado emocional vai piorar, o frio vai piorar, entendeu? Então, aí ela me passou, trouxe para mim já um calmante, que é feito à base todo natural, né? É um... Ai, eu esqueci até o nome, Calmapax, né? É todo feito de forma natural, com camomila, com mulungu, com coisas assim. Mas ela disse, é importante agora você tomar, porque o seu estado emocional vai piorar. E eu vi assim, né, que realmente, quando a Iraci subiu para as pedrinhas com a Angelúcia e eu fiquei em casa, né, e daí pude ficar na cama e pensar também um pouco em como eu estava vivendo aquele dia, né, eu disse, mas e daí? Se Deus me permitir de viver esse período de dor física, mais uma semana, mais um mês, como é que eu vou conseguir que tenha gente que vai viver comigo, vai estar junto de mim? Porque se eu continuar daquele jeito, ninguém vai querer ficar perto de mim. Ninguém vai querer ficar perto de mim. A Iraci vai aguentar alguns dias, mas depois ela não vai aguentar se eu continuar desse jeito também, né? Então eu tive que dar uma reviravolta assim dentro de mim também. E ela teve que me assumir naquela hora, do jeito que eu estava, com aquela irritação toda, e ainda assumir tudo que eu tinha que fazer, né? E vim para cá, né? Mas eu me recoloquei e já liguei para as pedrinhas, depois de um tempo, liguei para cá, pedi desculpa para ela, falei que estava tudo bem, né? Para não deixar passar muito tempo também, mesmo se antes dela sair a gente já tinha recomeçado, mas eu queria garantir isso, né? Depois, à noite, não sei se era no mesmo dia ou se foi no outro dia, né? Iraci chegou lá em casa, né? Desceu e tinha deixado várias coisas para a Maiara e para a Elaine fazer de um convênio que a gente está fechando esses dias com a prefeitura. E tinha prazo. É a parte burocrática que é... Nossa, eu que convivo com ela, eu sei quanto é difícil a parte burocrática, né? Quanto que exige, né? E Iraci estava trabalhando há mais de uma semana com as meninas nisso, e não conseguia fechar, e era o último dia, entendeu? O último dia para elas fecharem aquilo lá, né? E essa parte eu não me meto, assim, era elas que faziam, me perguntam alguma coisa, e eu respondo o que eu sei mais da coisa prática para responder para elas e tal, e não me envolvi nisso, né? E à noite, quando Iraci chegou em casa, chegou cansada já tinha assumido, foi bem no dia que ela tinha assumido todos esses Jesus abandonado meu, né? E daí viu que a coisa não tinha sido terminada do jeito que devia ter sido, né? Não concluída do jeito que devia ter sido concluída. Então, foi a vez dela, né? Que daí ela falou, mas como pode? E estourou, né? E a gente viu assim, o que a gente pode fazer agora? Para mim, né? No meu coração, vinha muito forte. Olha, Iraci abraçou o meu Jesus abandonado de manhã. A minha irritação. E agora eu tenho que abraçar a dela. E ela assumiu, abraçou o meu e ainda foi dar solução para aquilo que eu tinha que fazer, que é assumir, né? Então, para mim, foi de procurar também ver no meu coração de que forma. Só que eu, assim, na parte burocrática, eu sou hiperlimitada, né? Nessa parte que a Iraci faz, eu sou super limitada, né? E daí eu vi que a Maiara ficou também, assim, super para baixo, porque ela tinha trabalhado, e estava tudo errado. Então, você imagina como é que a pessoa fica, né? Mas, puxa vida, minha cabeça está saindo fumacinha, né? E, na hora, Iraci saiu para dar uma carona a Dani, né? E eu fiquei sozinha com Maiara. E, na hora, foi de eu me recolocar assim e dizer, Maiara, agora nós temos que abraçar isso junto com a Iraci, entendeu? Vamos ver o que a gente pode fazer. Ela falou, Lúcia, mas eu trabalhei a tarde inteira, o dia inteiro, desde ontem que eu estou resolvendo essas coisas, desde a semana passada, tentando ajudar elas. Eu não sei fazer isso também. Eu falei, Maiara, vamos esquecer tudo agora e vamos assumir essa dor junto com a Iraci. Então, vamos procurar, assim, não ficar machucada com nada que ela disse. Se ela chegar mais irritada ainda, não vamos ficar machucada, entendeu? E vamos ver como que a gente pode solucionar isso aqui com ela. E começamos a fazer o que a gente podia fazer ali. Eu, sem saber muito da coisa, comecei a ver com Maiara e tal. Daqui a pouco chegou a Iraci, né? E daí falou assim, né? Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo, né? Aí Maiara, não, mas eu já estou resolvendo. Aí eu, não, Ira, mas eu também já estou resolvendo. Acho que como ela sabe que eu não sei muito da parte burocrática, ela disse, Lúcia, tá bom, você já fez, tá bom. Obrigada. Deixa que eu faça agora. Maiara no computador, ela saia, deixa que eu faça, né? E foi a vez nossa. Então saímos, né? Eu de fininho saí, eu disse, eu vou sair de perto, né? E fiquei lá em cima, né? Mas pedi a Nossa Senhora lá em cima, né? Eu disse, olha, por tudo que eu estou agradecida dela ter assumido comigo hoje as minhas dores, entendeu? Eu te peço que eu possa fazer alguma coisa, que aconteça alguma coisa, que a Maiara possa fazer alguma coisa para a Ira, né? E daí
Não é que daqui a pouco Iraci voltou sorrindo com Maiara, entendeu? As duas sorrindo, que estava tudo certo o que elas tinham feito. Só foi visto da forma errada, entendeu? Mas que estava tudo resolvido, entendeu? Estava tudo muito bem feito, melhor do que o que ela tinha pensado, né? E eu vi assim, fui dormir muito feliz, entendeu? Porque eu vi que foi fruto de abraçar esse Jesus abandonado junto, entendeu? De ter a coragem de, assim como eu recebi, também dar o que eu recebi. Entendeu? Eu recebi misericórdia dela, por que eu não posso dar misericórdia para ela? E Deus me dava a chance de, no mesmo dia, eu poder viver essa experiência. Então, é real, gente. Quem tem a coragem de fazer essa experiência, entendeu? Não importa, porque às vezes a gente desenvolve tanto essa consciência crítica, e a gente começa a criticar tanto o outro, e não tem a capacidade de olhar para dentro de si e ver que eu também tenho os meus defeitos e que o outro tem que ter misericórdia comigo. Que se ele tivesse comigo aquela consciência crítica que eu estou tendo com ele, com ela, a gente não estaria vivendo junto na mesma família, né? Então, assim, eu vejo quanto é importante a gente ter a capacidade de abraçar Jesus abandonado em tudo isso, nas preocupações. Quantas vezes a gente chega, sobe, por exemplo, vem aqui, como ela mesma eu vi viver essa semana, né? Tinha todo esse projeto para entregar, mas na terça-feira começava o encontro aqui. Então, tem que vir para o encontro aqui. E descer e aproveitar todos os momentos, até meia-noite, 1h da manhã, para fazer o que pode fazer no outro sentido, né? Mas aproveitar, deixar a preocupação de lado e acreditar que Deus cuida. E realmente sempre Deus cuida, né? Ontem, quando o Paulinho e a Ângela contava as experiências, o Paulo também, entendeu? Aqui eu vi assim, olha, quanto vale a pena, né? A gente entregar na mão de Deus e perder. Eu vou vendo as experiências de todo mundo que estava aqui, né? Olha a Célia, né? Sair para andar naquela hora, entendeu? Deixar a menina daquele jeito e dizer, eu não tenho nada, o que eu posso fazer? Se eu chegar em casa e ela estiver irritada daquele jeito, agressiva, o que é que eu vou fazer? Ter coragem de pedir a Deus a sabedoria, entendeu? E enfrentar, não só pedir a Deus a sabedoria. Eu vi naquela experiência dela que não existiu só o comodismo de, tá bom, Deus, eu te peço sabedoria e ficou ali. Não, ela teve coragem de enfrentar, abriu a porta, viu a menina irritada, sentou do lado da menina e teve coragem, inclusive, de expor a limitação dela também. Porque lembra que a Célia contava ontem, ela disse, você é nervosa, eu também sou. Você quebra, eu também quebro. Você pode fazer, eu também posso, entendeu? Mas eu te amo. Entendeu? Então, ter essa coragem, sabe? Uma outra coisa assim, que eu queria colocar nessa capacidade, nesse treinamento de viver abraçando Jesus abandonado para ter Jesus no meio, né? É que muitas vezes aqui na fazenda, na família, né, a gente chega no limite com uma pessoa, né? Muitas vezes, seja com recuperando, seja com um membro da família, entendeu? Por 1000 razões a gente chega no limite. Não, agora não dá mais, vamos mandar essa pessoa embora, porque não dá mais, por isso, por isso, por isso. E tem um outro do lado, às vezes um companheiro, outra pessoa. Eu vivo sempre essa experiência com o Frei, né? Às vezes eu chego desde o início, né, Frei, com Beatriz e tudo, que eu chegava nos meus limites assim, né? E o Frei, mas a gente ainda pode amar, mas vamos fazer isso, vamos conversar, vamos tentar mais isso. E às vezes tem situações que a gente diz, mas nós já tentamos de tudo. Então agora não dá mais com essa pessoa. Aí tem um de nós, seja quem for, seja o Frei, a Iraci, o Nelson, quem for, ou sua esposa, seu marido, um coordenador, um companheiro, diz, não, mas vamos tentar dar mais uma chance para essa pessoa, né? Vamos tentar mais isso. E daí a gente ter a capacidade de morrer nas nossas vontades naquela hora e ir na carona do outro. Ir na carona do outro de acreditar que pode ser dado mais uma chance, mesmo quando eu não vejo mais nada. Acreditar que aquela pessoa pode se converter ainda, quando eu não vejo mais sinal de conversão nenhum. Entendeu? Então, isso também eu vejo que é uma forma de gerar essa unidade, de ter a presença de Jesus entre nós, quando a gente tem a capacidade e a disponibilidade de abraçar Jesus abandonado também nisso, né? E eu vejo quantos frutos aqui na obra a gente já viveu por causa disso. Quantas pessoas que eu vi, presenciei, tive a graça de ver a conversão, porque nós tivemos capacidade. Olha o Ricardinho, né? Quando o Ricardinho conta a experiência dele, quantas vezes eu me lembro disso, né? Porque chegou várias situações, e eu acompanhei o Ricardinho, eu já estava aqui quando ele chegou, né?
Ninguém queria mais o Ricardinho, né, Frei? Nenhum coordenador, nenhuma casa queria mais viver com o Ricardinho. E o Frei apostou. E hoje a gente vê o fruto que está vivendo na sociedade lá fora. Eu tenho orgulho de escutar. Olha o Didi, né, Didi? Quantas vezes, né, Didi? E a mesma coisa eu digo para comigo. Porque, olha, eu tenho certeza que se não tivesse misericórdia comigo aqui na obra, eu não estaria mais aqui nesse lugar, falando do jeito que eu estou aqui para vocês. Foi porque tiveram muita misericórdia comigo. A partir da Iraci, depois o Frei, o Nelson, cada um daqueles que vive comigo, acreditaram em mim. Então, eu vejo assim que nós, como família da esperança, temos que ter essa capacidade de abraçar Jesus abandonado, de viver o nosso carisma da esperança, acreditando que a pessoa ainda pode mudar. Contra toda desesperança, né? E acreditar também, assim, que o abraço a Jesus abandonado gera vida. Não existe abraço a Jesus abandonado que não gere vida. A não ser, né, que aí não é abraçar Jesus abandonado. Às vezes a gente fala para as meninas, você está abraçando Jesus abandonado, mas você continua na cruz. Está no meu Jesus, ai, ai, né, que a gente fala, né? Está lá na cruz, ai, 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 gritando na cruz. Quando a cruz é só uma passagem. Jesus não ficou na cruz. Ficou na cruz algumas horas, não foi? Depois ele ressuscitou. Então, Jesus abandonado é isso, é uma passagem. Não existe Jesus abandonado que você fica gritando, gritando, gritando na cruz, continua na dor, na dor, na dor. Então, isso não está abraçado. Né? A gente via em várias situações. Ontem a Marinéia contava a experiência dela aqui. Né? Ela perdeu o útero nas vésperas do casamento. Foi um Jesus abandonado enorme para ela, para o Richard, para todas nós, né? Para todos nós. Mas, se ela não dá o passo de acreditar que Jesus abandonado é só uma passagem e que ela tem que assumir isso e passar para frente, passar a bola para frente, não vai gerar vida espiritual. Quando, na verdade, ela tem todas as condições de gerar a vida espiritual. Isso pode ser um número muito maior do que a vida humana, física. Né? A vida espiritual a gente gera em abundância. Não para como a minha mãe, 16 filhos. Né? Minha mãe teve 16, eu já acho demais. Né? Mas a vida espiritual, imagine que a gente pode gerar só 16 filhos. A gente pode gerar muito mais. Então, acreditar que abraçando Jesus abandonado gera vida. Se não está gerando vida, é porque não está sendo abraçado como deve. Você está gritando em cima da cruz. Você não abraçou a cruz só como uma passagem. Abraçou a cruz como um estado, e a cruz não é um estado, é uma passagem. Né? Depois, assim, Jesus no meio, né, a dor abraçada gera Jesus no meio. Né? E Jesus no meio é a esperança. E nós, aqui na família da esperança, temos que ter esperança sempre. É isso que eu falei, acreditar. Às vezes, quando você não tem mais, vai na carona do outro que tem ainda. Tenha coragem de ir na carona do outro. Né? Acreditar naquilo que eu não enxergo mais, mas que o outro está me dizendo. E aqui, na sua vida de casal, né? Se acontece uma vez na vida que Deus te dá a chance de você ficar cego. Cego. Você não vai confiar de que a sua esposa ou o seu esposo está te levando para o caminho certo? Vai te guiar, vai te levar na casa, vai te levar onde você precisa ir, vai ter a capacidade de te guiar. Então, acreditar nessa hora, espiritualmente, que o outro, você está cego naquela hora, não tem mais a esperança, mas pegar carona na esperança do outro. Deixar que ele te guie, para que você volte a ter esperança de novo. Né? Então, isso é uma coisa que eu tinha muito no coração de passar para vocês. Né? Depois, assim, eu vejo que o que me ajuda muita gente na nossa vida, é ter a coragem de olhar para os frutos. Olhar se eu estou gerando frutos. Né? Tem uma passagem do Evangelho que diz, né, pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Então, na vida da gente, é muito fácil de você saber se você está vivendo realmente esse carisma que é proposto. Entendeu? Se você realmente está vivendo como família da esperança. Entendeu? Olha os frutos, tenha coragem de olhar os frutos na sua vida. Entendeu? O que eu estou gerando? Porque, às vezes, tem gente, por exemplo, que é excelente na parte burocrática, né? Mas não cuida da parte espiritual.
não é capaz de ter espiritualidade e passar essa espiritualidade. Então, tem que olhar, tem que ter coragem de olhar os frutos na sua vida e procurar o equilíbrio, se eu estou mais nisso ou mais naquilo. Né? Tem gente, por exemplo, que sabe administrar muito bem, que sabe gerar lucro para a fazenda onde você está, que tudo que você pega, você faz gerar lucro. Mas vive que nem cavalo que troca ferradura toda hora, né? Dando coice, e coice daqui, coice dali. Você administra muito bem, mas você não tem unidade com ninguém que vive ao seu redor. Você não gera vida nesse sentido, na unidade, entendeu? E que adianta um dom tão grande da administração, de que adianta ganhar tanto dinheiro, se você não vive o amor recíproco, se você não vive a caridade, se você não vive o perdão. Aí você é uma máquina registradora só, que faz dinheiro, que produz dinheiro. Também a mesma coisa serve para aquele que, Nossa Senhora, é 10 na parte espiritual, né? Está sempre lá na capela, reza, conta experiência. Eu acho que não tem como contar a experiência da palavra quando você não vive todos os aspectos da nossa vida, né? Não tem, né? Por exemplo, a fazenda, a gente vive o tripé, né? Na fazenda. Trabalho, espiritualidade e convivência. Então, se eu não estou em cima desse tripé, por exemplo, a gente pode imaginar aquela câmara que está com o Maurício, né? Ela está com tripé, está apoiada sobre um tripé. Se um daqueles tripé ali quebrar, ela vai continuar na mesma posição que ela está? Então, a gente tem que ter coragem de olhar na nossa vida os frutos que eu estou produzindo. Se eu estou gerando a unidade, né? E aí eu queria fechar com uma coisa para vocês, né? Quem não gera a unidade na família da esperança, né? Quem não gera a unidade, quem não é capaz de ter Jesus no meio, de abraçar Jesus abandonado, de ter a misericórdia, de viver todos esses pontos que a gente falou, entendeu? Mata o carisma. Não só não vive o carisma, mas mata o carisma. Então, a gente tem que ter coragem de olhar na vida da gente e ver como é que eu estou vivendo, quais os frutos que eu estou tendo na minha vida. Porque se eu não fizer essa análise, eu não tenho a capacidade de recomeçar, eu não tenho a capacidade de fazer uma autoanálise da minha vida, de ter um olhar sobre mim mesma. E eu não vou melhorar. Eu vou estacionar no que eu estou vivendo. Porque eu não tenho coragem de olhar para mim mesma e ver, eu produzo esse fruto, eu posso produzir aquele, mas eu não estou produzindo esse. E a nossa vida vive alicerçada, vive em cima desse tripé, que é trabalho, espiritualidade e convivência. Como é que está o meu relacionamento com os meus irmãos? Aí tem gente também que pensa assim, né? Que pode correr o risco de pensar assim. Ah, mas eu vivo a unidade com o Frei Nelson muito bem, com a Lúcia, com a Iraci também, entendeu? Mas eu não vivo a unidade com quem está do meu lado, com quem está na minha fazenda. Eu tenho unidade perfeita com o Frei Nelson, mando e-mail, conto experiência e tal, mas com aqueles companheiros que vivem comigo, não. Porque, mas aquele tem esse defeito, aquela tem aquele defeito, aquela comete aquele erro. Sabe, ter coragem de olhar. A unidade sua é só lá em cima? E como é que está a sua vida ali na comunidade que você vive? De que adianta ter unidade com quem está longe de você, com os responsáveis, se eu não tenho unidade com quem vive comigo na casa? Aí a gente cobra tanto dos coordenadores, das coordenadoras, dos padrinhos e madrinhas, né, que tem que dar conta do recado, né? Tem que a casa estar bem com aquele coordenador, aquele coordenadora, né? Tem que a casa estar bem. Ele tem que fazer a parte dele. Só que eu não faço minha parte com ele. Com os meus companheiros e as minhas companheiras. O amor só vai chegar lá em cima se primeiro, na base, existir ele. Se não existir, é como querer subir uma escada pelo 5º, 6º degrau. Será que alguém consegue dar um pulo e subir a escada lá por cima? Não existe possibilidade. Então, a gente tem que ter coragem de começar de baixo, de começar por onde eu devo começar. E ter essa consciência crítica que o padre Germano dizia, primeiro consigo mesma. Ter esse olhar crítico, primeiro olhando a você mesmo, né? E, por fim, eu queria fechar com isso, ter a decisão no coração de ser família da esperança, né? Não só a família da Esté e do Tarquínio, né? O Anderson, a Giselma, né? Mas ser família da esperança. Não adianta a Elza viver na maior harmonia em casa com o Tião e não viver
a maior harmonia aqui com a família toda, né, Elza? Como o contrário, não adianta ela viver a harmonia aqui na família da esperança e não viver em casa com o Tião. Entendeu? Tem alguma coisa que está errado. Né? Aí onde a gente fala muito para vocês, olha, cuidado, aquele ou aquela que vai lá para a fazenda, que é casado, primeiro tem que cumprir sua função dentro de casa, com os seus filhos e com sua esposa, com seu marido. Senão você não pode dar lá na fazenda. Né? Então, a nossa vida é um convite a viver esse equilíbrio. Né? Por isso que eu dizia para vocês que eu não tinha como falar de Jesus abandonado se eu não falasse de Jesus em meio e da unidade. Entendeu? Aí, para fechar, eu só queria ler um trechinho aqui do nosso estatuto que fala sobre isso. Né? Que para garantir, ele diz assim, né? Para garantir o espírito de família e a esperança sempre renovada, o membro da família da esperança vive a espiritualidade do Evangelho com radicalidade, comunicando entre si as experiências feitas à luz da palavra de Deus, de forma que se realize em suas vidas e na sua comunidade a frase do Evangelho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Da mesma forma, o membro vive à luz da palavra de Deus o amor recíproco e a escolha de Jesus abandonado, contribuindo para que as fazendas da esperança se tornem santuários da nova evangelização, a serviço da comunidade eclesial. Obrigada.